Mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Muito bem-vindos, abençoados e abençoadas, mais que vencedores. Hoje é dia 15 de novembro de 2022, o dia exato em que o nosso ministério completa 7 anos de existência e de ministração da Palavra da Graça de Deus. É um privilégio para mim poder estar aqui com você hoje, compartilhando uma mensagem especial, te fazendo alguns convites, né? Nós temos tido muito sucesso no nosso trabalho, que consiste em divulgar a ciência de Deus para tratar com o ser humano. A palavra que ministramos, as nossas ministrações, as palestras que nós fazemos, elas estão preparadas para produzir em você uma mudança permanente e paulatinamente você vai experimentando uma novidade de vida. Então, esse é o programa Café e Palavra com Pedro Kelly. Muito prazer para os que não me conhecem, eu sou Pedro Kelly, aqui do Ministério Reconciliados com Cristo, e para mim é uma honra e um privilégio que você esteja me recebendo aí na tua casa, no teu celular, pela internet, onde quer que você esteja. Muito bem-vindos todos vocês. Eu resolvi gravar esse programa de hoje, porque hoje é um programa especial. O Ministério Reconciliados com Cristo, através dessas ministrações, tem feito muito benefício às pessoas que assistem, às pessoas que participam, às pessoas que nos acompanham. Nós temos no nosso canal no YouTube uma pastinha, uma aba chamada Depoimentos. Queria convidar você a que você visitasse lá os depoimentos de vários de nossos abençoados irmãos e irmãs que mandaram para a gente. Se você tem vontade, né, de contar alguma coisa a respeito da transformação da tua vida por causa desse entendimento que nós ensinamos aqui, por favor, mande pelo WhatsApp simplesmente um áudio gravado aí, bonitinho, como você quiser, o tempo que você achar necessário, né, para contar um pouco da tua experiência, de como era antes de você conhecer a gente e depois que você conheceu essa palavra. O WhatsApp é esse aqui, ó, 21 99104 8388. Você pode mandar para cá o teu depoimento e a gente vai publicar aqui com muito carinho. Queremos saber que benefícios essas palestras e ministrações têm feito na sua vida. Então vou repetir, você entra no nosso canal no YouTube, Pedro Kelly RCC. Então você procura nas pastinhas ali, a pastinha Depoimentos.
Tem alguns lá, não tem todos ainda, não tem muitos, mas tem alguns e são muito importantes esses depoimentos. Nós avançamos muito no decorrer desses 7 anos. Hoje a gente alcança gente de norte a sul do Brasil e até fora do Brasil. Olha que maravilha, nós temos reportagens de pessoas que estão assistindo em vários lugares do mundo. Nós temos a nossa rádio, a Rádio Reconciliados com Cristo, né, que está no ar 24 horas por dia e é uma rádio preparada para alcançar você com essa ministração. Basta que você baixe aí para o teu celular o aplicativo Rádio RCC. Vai aí no Play Store, né, ou App Store no teu celular e procure o aplicativo, escreva assim, Rádio RCC e baixe para o teu celular e você vai poder acompanhar a nossa rádio, a Rádio Reconciliados com Cristo. Por aqui já estou recebendo uma mensagem, bom dia, na paz do Senhor Jesus, tudo bom? Posso falar 1 minuto com você? Já eu respondo, né, e vamos em frente aqui. Então, temos os nossos meios de contato, nosso WhatsApp, nosso e-mail, que você pode fazer contato com a gente a qualquer momento. Se você desejar falar comigo diretamente, é simples, é só salvar esse WhatsApp que está na tela aqui, 99104-8388, e você fala diretamente comigo, eu te respondo no meu tempo, né? Você viu aí, tem uma mensagem ali para responder, mas eu não vou responder agora, só quando eu puder e tiver tempo para me dedicar ao que o abençoado ou abençoada que estão escrevendo ali. Então é um privilégio poder desenvolver esse trabalho na face da terra e alcançar vários de vocês com esse entendimento. Mas, como o que nos interessa é formar Cristo no crente, veja só que interessante. Hoje eu tenho uma informação que Deus me deu ontem, né, particularmente ontem, no momento de pensar, de ver tanta coisa acontecendo, e Deus me mostrou algo que eu deveria falar com você nesse programa especial de hoje. Portanto, não saia daí, porque essa vinheta aqui é para a gente começar a ministração desse programa especial. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. Se eu fosse dar um título para essa mensagem de hoje, eu chamaria, seria bem longo o título, seria assim: Deus não é democrata, Deus não é republicano, Deus não é do partido da direita, Deus não é do partido da esquerda, Deus não é católico, Deus não é evangélico, Deus não é assembleiano, Deus não é da Universal, Deus não fundou religião nenhuma, nem partido político nenhum. Esse seria o título do nosso programa de hoje, do que eu quero falar com você muito seriamente. Mas antes eu quero agradecer a Ele, ao meu Deus, pela saúde, pelo ânimo, pela mente dele iluminada em mim. Que são 7 anos que nós estamos ministrando quase todo dia praticamente. Só na internet nós temos aproximadamente 900 ministrações. É bastante tempo de trabalho, você não acha? E tudo isso é Deus que faz, né? Então agradeço a Ele poder estar aqui. Agradeço a minha moreninha, minha esposa Margarita, meus filhos, que sem eles eu não poderia estar aqui, né? E agradeço a você, que você é o motivo da nossa estada aqui. Eu quero alcançar você e já alcancei vários, né? Graças a Deus, através da minha boca, falando para você.
e principalmente a você que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Durante a nossa programação você vai ver que vão aparecer aqui, mais ou menos aqui, várias informações que estão programadas para isso. Observe-as, porque são informações importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento e para o nosso perfeito entendimento em todas as coisas, para que nós possamos estar aí. Muito agradecido a você que semeia no ministério. Declaro sobre tua vida a multiplicação dada por Deus, do benefício que Ele nos dá. Deus dá semente a quem semeia. É Ele que dá semente. Então, somos agradecidos, não é verdade? Mas entrando direto nesse tema, esse tema é um assunto que tem me incomodado bastante, né? Nos dias atuais, que eu tenho visto já há algum tempo. Eu vou falar aqui algumas coisas e espero que você me acompanhe até o final, porque a minha intenção é uma orientação espiritual. Mas como nós estamos vestidos por um corpo humano, um corpo natural, em muitos momentos eu vou falar coisas que afetam o nosso dia a dia, humanamente falando, sim? Então eu peço a você licença, né? Nesse momento eu não vou pedir desculpas, porque eu não estou aqui para ofender ninguém, muito menos para isso. Eu não vou pedir desculpas antecipadas a ninguém pelo que eu vou falar, mas eu vou usar aqui a minha licença de ministrante, né, de palestrante dessa palavra, para que eu possa ter liberdade de falar a todos vocês. Eu não conheço particularmente a tendência de nenhum dos meus abençoados que me acompanham, portanto, não posso ser acusado de ser tendencioso a A, ou a B, ou a C, ou a D, de nada. Mas uma coisa que tem me incomodado e Deus tem colocado no meu coração, fala isso, porque eu estou aqui como um farol, como um guia, como um farol mesmo, sabe aquele farol que guia o navio para o navio não bater no recife, na rocha, não ter o casco cortado e não afundar. Então, a palavra de hoje, aproveitando esse aniversário de 7 anos do Ministério Reconciliados com Cristo, é uma palavra sóbria, de sabedoria, de entendimento, mas de alerta a todos os que estão nos ouvindo. Você tem notado que durante todo esse tempo, esses anos passados no nosso país chamado Brasil, tem havido uma verdadeira guerra política, uma verdadeira guerra de narrativas, guerra de ataques e defesas, de desculpas, de uma porção de coisas, de mentiras, de verdades, não interessa, de ambas partes, de todas as partes, e isso, lamentavelmente, causou uma divisão entre as pessoas. Hoje nós vemos pessoas da mesma família que não se falam por causa de política. Antigamente era só o futebol, mas agora também é a política, porque uns gostam de A, outros gostam de B, uns preferem A, outros preferem B, uns dizem que o A é melhor, outros dizem que quem vai resolver a vida é o B, os outros dizem que o outro não roubou, os outros dizem roubou sim, mas esse aqui roubou mais, aí aquele fez pior, esse fez melhor, aquele. Então isso causou na vida das pessoas, foi envolvendo pouco a pouco, com a mídia mentirosa, a mídia tendenciosa, a mídia, sim, essa sim, divulgadora daquilo que lhe interessa, por seus motivos, que todos nós entendemos. Então isso criou na mente de muitas pessoas que não conseguiram se manter a parte separadas, né, de lado de toda essa correnteza política que aconteceu no nosso país e que ainda está acontecendo, lamentavelmente. Estamos vendo pessoas de dentro dos ministérios, dos mais diversos que existem por aí, espero que aqui não, pessoas que se tornaram inimigos de outros por causa de sua tendência política principalmente. Então, eu queria relembrar aqui algumas coisas, né? O nosso Deus falou para a gente que no mundo a gente teria aflições.
tivéssemos bom ânimo, porque isso passaria. Mas ele nunca disse qual era o partido político que ia resolver a vida de ninguém. Ele disse que nós teríamos aflições. Ele disse em Mateus capítulo 24 que estaria próximo do fim quando nós ouvíssemos falar sobre guerras, ou mesmo víssemos as guerras, ou ouvíssemos os noticiários falarem de rumores de guerras. Ou seja, ele não disse que a vida aqui seria fácil quando entrasse o presidente A ou B. Ele não disse que a vida aqui seria fácil se a gente elegesse um Senado mais voltado para um lado ou mais voltado para o outro, que agora que fosse contra o aborto, esse seria o partido de Jesus Cristo. Ele não falou isso não, abençoado. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, ele falou que estaria próximo do fim quando ouvíssemos essas confusões todas por aí. Então, quando não houver guerra, sabe o que vai haver? Rumores de guerra. E quando não houver rumores de guerra, sabe o que vai haver? Guerra, entendeu? De tal maneira que no mundo tereis aflições, de tal maneira que teríamos tribulações. Ele não disse que quando se elegesse o presidente que fosse mais ligado a tal corrente política, esse resolveria tudo, e esse sim é que os cristãos tinham que apoiar, porque esse sim é o que Jesus Cristo faz campanha política para esse ou para aquele. Ele não falou nada disso. Então, essa coisa toda que aconteceu no nosso país nesses dias levou muita gente a olhar para baixo, e nós devemos estar voltados para o que está em cima, na mente, diz o apóstolo Paulo. Portanto, essa ministração de hoje eu queria colocar para você, alertar, para que você não coloque tua esperança em governos, seja a de A ou de B, de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo. Não ponha tua esperança em governos, porque isso é antibíblico. Isso é anti-evangelho da graça. O evangelho da graça só diz uma coisa: olha, ore pelos governantes para que vivamos sossegadamente. Agora, a gente entende que seja qual seja, não importa qual é o governante que vai governar, não importa quem é que vai assumir o trono em Brasília, na capital do nosso país, não importa isso. O que importa é que nós devemos conhecer a nossa verdadeira cidadania. Ora, se a minha cidadania é dos céus e eu não sou daqui, você não é daqui, nós estamos aqui de passagem, quer dizer que tudo isso que está feito aí no âmbito humano, nós devemos saber tratar com tudo isso com sabedoria e com responsabilidade, mas nós não devemos tomar partido, esse tipo de partido que a chamada igreja do sistema religioso se colocou, ou contra ou a favor, dizendo que Deus é daqui, que Deus defende o aborto. Não, Deus não defende o aborto, Deus é contra o aborto. Não, Deus gosta das cores tais. Não, essa cor aí é do diabo. Deus gosta das outras cores tais. E isso não é bíblico, isso não é da graça, isso não faz parte do evangelho da graça. Por isso é que Pedro Kelly nunca comentou esse assunto aqui. Por quê? Porque eu me ponho neutro, porque essas são coisas humanas e nós somos superiores àqueles. Então nós temos que nos portar do modo digno com o qual nós fomos chamados. Ora, se o evangelho diz que eu tenho que me portar do modo digno com o qual eu fui chamado, qual é? Bom, se eu sou um cidadão humanamente falando brasileiro, eu vou votar. É claro que eu penso melhor votar em A ou votar em B. Eu sou um cidadão comum, assim como você. Agora, o que eu não devo fazer é tentar impor o meu pensamento e a minha vontade política para o outro que pensa diferente de mim, porque então, me entendeu?
Abençoado. Eu vou cumprir com o quê? Bom, eu vou andar do modo digno com o qual eu fui chamado. Eu vou cumprir minha votação porque eu preciso do documento, porque eu viajo muito e preciso do meu passaporte, e sem esse documento da votação eu não posso tirar meu passaporte. Então isso é o papel de um cidadão. Ok, vou participar, eu vou votar, ok. Aí, votei. Muito bem, mas e o meu irmão? Meu irmão não votou, e a minha irmã? A minha irmã votou, e a minha mãe? Minha mãe eu não sei nem se ela votou, eu não sei o que ela gosta, quem ela prefere, não me interessa. Entendeu? O que me interessa? Me interessa é que eu sou chamado aqui a reinar em vida. Não me interessa convencer ninguém do partido A, B ou C. Me interessa convencer você da palavra da graça que faz você reinar. Partido político não vai fazer você reinar em vida. Não se engane, não existe presidente salvador. Não existe político salvador. Todos eles são humanos, assim como eu e como você. E não podemos resolver a questão de ninguém. Só a palavra que é para o Espírito pode sanar você, consolar você, mostrar a você a tua verdadeira posição e te colocar a reinar em vida. Porque mais dia, menos dia, aquele que você pensa que não tem dinga, tem mandinga. Entendeu? Então, por que nós agora, eu vou me incluir, apesar de eu não ter feito isso, ok? Eu vou me incluir, para você não ficar sem graça. Por que agora, olha o que está escrito aqui, eu vou ler uma coisa para você assim, bem fácil, para você largar essa raivinha de todo mundo que você pegou aí, só pela palavra, né? Cadê? Diz aqui, ó, 2 Coríntios 5,16, ó. De maneira que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Sacou? Aquele ladrão que estava lá na cruz, do lado direito, na crucificação de Jesus, fez a mesma coisa que aquele outro ladrão que estava do lado esquerdo também fez. Ou seja, ambos eram o quê? Ladrões. Entendeu? E quando a gente comenta dessa passagem, a gente não conhece aquele do lado direito segundo a carne, não é verdade? Por quê? Porque esse é o correto, a não conhecer a ninguém segundo a carne. Não, mas é que esse presidente aí, ele roubou, ele sabia e não sei o quê. Abençoado, não deve conhecer ninguém segundo a carne. Aí vamos falar do outro. Não, porque o outro diz que comprou, diz que vendeu, diz que tem, diz que fez, diz que desviou. Abençoado, não conheça ninguém segundo a carne. Não é só dentro da igreja, não. Não é só dentro da congregação, não. É o vizinho, entendeu? É o parente, é o político, porque todo mundo tem carne. Você tem carne. Vamos falar claro? Vamos. Eu conheço pessoas que criticam os políticos que roubam, desviam o dinheiro, criticam, mas fazem gato na net. Tem até um nome, gato net. Eu conheço pessoas que não precisam do Auxílio Brasil e se inscreveram lá para receber. Sabe como é que se chama isso? Roubo. Entendeu? Então, por que você vai criticar o cara que roubou 10 milhões se você está roubando 50 reais? Se alguém tem capacidade de desviar 50 reais, imagina quando estiver num lugar desse aí, onde passar na tua frente milhões e milhões e milhões. Está me entendendo? Então, é melhor a gente parar, botar o pé no chão. Peraí, deixa eu me situar aqui. O que diz o Evangelho? O Evangelho diz: a ninguém conhecemos segundo a carne. Essa é a primeira regra da graça. Não posso conhecer a mim mesmo, segundo a carne, a ninguém, nem a Cristo,
Jesus de Nazaré, que é Deus segundo a carne, não posso conhecer a B, a C, porque se você for conhecer a alguém segundo a carne, você vai conhecer a Jesus segundo a carne. Jesus sentiu raiva, ficou pau da vida, bateu nos outros, derrubou tudo no chão lá, ficou nervoso, falou uma porção de coisas ali, entendeu? Você não deve conhecer ninguém segundo a carne, porque segundo a carne, as pessoas estão mal. Entendeu? Então, segunda coisa que eu quero... Primeira coisa é não conheça ninguém segundo a carne. Ok, vamos receber essa palavra. Receba! Como diz lá o outro. Segunda coisa, Deus não fundou partido político. Os políticos, eles são... como é que eu vou dizer? Camaleões, porque eles mudam de cor. O político... Vamos supor, ele tem lá a religião dele, mas se ele entrar na igreja católica, ele vai fazer o sinal da cruz. Por quê? Porque ele quer alcançar os votos dos católicos, entendeu? Se ele entrar numa igreja evangélica, ele vai se ajoelhar e vai pedir o pastor para fazer uma oração para ele. Por quê? Porque ele quer conseguir os votos dos evangélicos, não se engane. Todos eles são iguais. E não digo que eles estão errados naquilo que eles estão fazendo, até porque eles fazem isso publicamente. Se eles fazem isso publicamente, eles não estão enganando você, não. Você está se enganando porque você quer, porque você está vendo nos noticiários que ele se benze, faz o sinal da cruz ali ele ajoelha para o pastor, depois ele vai lá na outra religião, A, B e C, não convém citar nomes aqui. Por quê? Porque ele quer os votos das pessoas. Você me entendeu? Então, Deus não é de partido político nenhum. Jesus Cristo, apesar da teologia da libertação pregar em algum momento o Jesus histórico, ou o Jesus político, ou o Jesus que era rebelde em relação à sociedade estabelecida na época, isso não é verdade, abençoado. Jesus cumpriu a lei. Ele nasceu judeu e cumpriu a lei. Ele não era rebelde em relação à lei. Ele mesmo disse, eu vim para cumpri-la. E cumpriu toda a lei. Então, essa coisa do Jesus histórico, isso aí faz parte da filosofia da teologia da libertação. Você tem que ter cuidado com isso aí. Entendeu? Porque Cristo agora é Deus sobre todos e mora no teu espírito. Então ele não está ligado a partido político. Deus não tem preferência por nenhum político. Só porque esse político aí defende a família, Deus prefere ele. Não é isso não, abençoado. Eu defendo a família. Sim? Eu defendo a família. Eu, Pedro Kelly, defendo a família. Mas eu não vou impor que você tenha esse mesmo pensamento. Eu espero que você alcance pelo entendimento. Entendeu? Agora, aquele que defende diferente... Eu não condeno ele não, porque eu não condeno um gay, entendeu? Porque eu acho que Deus está no controle na vida do gay, na vida daquele que tem outro entendimento pessoal em relação à sua condição de sexo. Isso aí é um assunto daquela pessoa, eu não estou calçado no sapato daquela pessoa. Mas o evangelho, alguém fala, Pedro Kelly, mas o evangelho fala isso, fala aquilo. Eu sei que fala. Se você ler Romanos capítulo 1, principalmente, mas eu espero que as pessoas, cada qual, chegue pelo Espírito à sua maturidade. Eu não vou maltratar aqui ninguém, assim como Jesus de Nazaré não maltratou ninguém, nem a prostituta, nem a adúltera, nem a que tinha 500 maridos, nem aquela... Cadê os pecados? Eu também não te condeno não. Agora, é melhor você não repetir isso aí, senão vão te apedrejar, vai doer. Foi o que ele disse para aquela mulher, mas ele não condenou ela não, eu também não condeno. Você está me entendendo? Mas a mulher resolveu fazer o aborto. Rapaz, o que eu vou falar disso? Eu não fico grávido. Primeira coisa, eu não fico grávido. Quem fica grávido é a mulher. Agora, se ela resolveu fazer isso, se isso está errado, se isso está certo, quem sou eu para condenar uma pessoa?
Muito menos quem sou eu para preferir um partido político ou um presidente porque ele condena, ou porque ele quer liberar tudo, ou porque não quer liberar nada. Quem sou eu para isso? Eu sou um cidadão celestial, assim como você. E então a gente tem que se colocar, nós temos que nos colocar na nossa posição. Temos que fazer a nossa condição humana se elevar um pouco para a gente poder adequar a nossa condição em relação à nossa posição. Se eu sou posicionalmente um cidadão celestial, eu tenho que elevar a minha, tentar, né? Elevar a minha condição a essa estatura e parar de ficar condenando os outros porque ele gosta da cor tal, ou disso, ou daquilo, ou de homem, ou de mulher. Que te interessa isso? Na verdade, o que te interessa é reinar em vida, abençoado. E para reinar em vida, você precisa conhecer essa palavra que o Ministério Reconciliados com Cristo está ensinando, que leva 7 anos, exatamente hoje, dia 15 de novembro de 2022. Então, Deus não é democrático, nem republicano, nem socialista, nem direitista, nem nada disso. Assim também como ele não fundou religião nenhuma, né? As pessoas atualmente se apossaram de Deus, ou seja, como é que eu vou explicar isso para você? Eu vejo isso tão claramente. Parece que elas receberam uma procuração, sabe? Que só elas representam Deus. Isso é mentira, porque o outro também representa Deus, e aquele outro também. E o terceiro lá também, e o quarto também, e aquele que não tem religião nenhuma também, esse melhor ainda do que aquele que tem religião. Assim como eu não tenho religião. Eu também represento Deus, você também representa Deus. Não é porque alguém canta bonito, fecha os olhos e é a favor, é contra disso ou daquilo que... Não, esse aí é de Deus, os outros não, tá do diabo, porque o diabo foi destruído, cara. Entendeu? Então, essa ministração, essa conversa, né, de hoje, é um apelo ao teu limpo entendimento, para que você, quando for deitar daqui a pouco, pare e pense, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Para que isso? Amanhã a gente vai ver que isso não era bem assim. Digo aqui, né, de quem já passou por várias dessas, e eu pensava que era uma coisa e era outra. Pois é. Por quê? Porque a gente não deve confiar na carne. Por quê? Porque não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Por que veio essa observação da parte de Deus para a gente? É porque na carne deve ter muita coisa chata, ruim, é verdade? Você já sabe que tem. Por isso é que a orientação divina é: não conheça ninguém segundo a carne, porque senão você vai se decepcionar. Faltou escrever isso, né? Não conheça ninguém segundo a carne, porque senão você vai se sentir envergonhado amanhã, entendeu? Porque aquela pessoa, mais dia menos dia, vai mostrar suas garras. Assim como eu. Se você conviver comigo 2 dias, você vai se decepcionar comigo. E eu contigo. Não fique me olhando com essa cara aí. Parece até que eu estou vendo você. O apóstolo Paulo disse assim, em um dado momento: eu sou mais eficaz escrevendo, porque a minha presença pessoal, corporal, é débil. Por quê? Porque Paulo tinha muitos defeitos. Então ele preferia escrever as cartas, e as cartas iam limpinhas ali, ninguém ia ver determinadas coisas que Paulo, né, manifestava, que os abençoados não gostavam muito, porque ele era meio chato, meio turrão, meio grosseiro, e às vezes ofendia um pouco as pessoas, né? Então, se você conviver com uma pessoa há muito tempo, você vai ver os defeitos daquela pessoa, e aquela pessoa verá os teus defeitos também. Por isso é que você não deve conhecer ninguém segundo a carne, entendeu? Aí você arruma briga com uma pessoa que você ama, você arruma confusão. Eu conheço casais que estão separados por causa de política. Já viu uma coisa dessa, abençoado? E na hora da cama, como é que faz?
Eu não sei. Ai. Então, o evangelho que pregamos é um evangelho real para você usar hoje. Então, o evangelho tem que ter uma palavra para tirar todo mundo dessas brigas inconvenientes. E é isso que eu espero estar fazendo hoje. É uma ministração diferente daquilo tudo que você tem visto até aqui, mas eu queria rogar a você. Pare e pense no que você está fazendo e, de repente, em lugar de você estar divulgando partido político, divulgue a palavra, divulgue os links da nossa ministração. Você vai ver que vai te dar muito mais resultado do que se você ficar divulgando política por aí, né? Espero que você tenha me entendido, espero que não tenha se ofendido com nada disso. Se se ofendeu também, isso aí é seu problema, não é meu. O meu é trazer aqui a verdade que Deus colocou para eu te falar hoje. A igreja é superior. No seminário, você sabe que eu sou bacharel em teologia, eu estudei seminário, né? Então a gente estuda várias matérias, né? A gente estuda, por exemplo, a iniciação ao grego, a gente sabe um pouco de grego, né? Sabe ler, sabe falar, conhece as letras. Então a palavra que foi traduzida como igreja, né? A gente pode se referir como em grego eclésia. O que significa isso? Significa um grupo. O que é a eclésia? É aquele grupo que foi tirado para fora, chamado para um outro ângulo, para um outro aspecto. Ou seja, é um grupo de pessoas que está participando da sociedade como um ser social comum como qualquer outro, mas ao mesmo tempo esse grupo tem algo em suas mentes que é superior, que lhes capacita a estar de fora desta mesma sociedade. Esse é o puro significado da palavra eclésia, que deu origem, né, à palavra igreja. Então, a igreja de Cristo, ela é eclésia, ela deve ser acima, fora, superior a todas essas coisas que são baixas. Você não acha? Você colocar a tua confiança numa pessoa igual a você, eu pensaria 10 vezes antes de fazer isso. Por quê, Pedro Kelly? Porque eu já quebrei a cara. Aí encontrei esse versículo: não devo conhecer a ninguém segundo a carne. Por quê? Porque até se fosse meu pai na carne, que um dia eu vou ver o defeito dele, vou ver que ele tem chulé se não lavar o pé, não enxugar os pés, né? Eu vou ver que ele solta pum, igual qualquer um, né? Eu vou ver que se ele não escovar os dentes, ele vai ficar com um probleminha de mau hálito na boca. Entendeu? Entendeu, abençoado? Então, por que essa briga, se todos somos irmãos e filhos do mesmo pai? Eu sou um pacificador. Você pode dizer, você é muito otimista. Eu sou, eternamente, um pacificador. Sabe por quê? Está escrito ali de mim, aqui está escrito de mim. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores. Né? Mas está escrito lá atrás. Tá, mas sabe o que diz a graça? Graça e paz. Então, se a palavra que eu ministrar aqui não trouxer paz, não pacificar, tem alguma coisa errada. Por isso é que aqui eu não incito ninguém a ir brigar contra o pastor da Assembleia de Deus porque ele tem helicóptero. Você não deve ir brigar nem xingar o outro porque ele tem igreja de mármore ou porque o salário dele é maior do que o seu. Não, você não deve fazer isso não, porque Deus está no controle disso também. E se ele estiver fazendo mal, um dia ele vai ter a paga, sim ou não? Então faça você a tua parte. Se você quer transformar o mundo, transforme-se você primeiro. Mas como é que você quer transformar o mundo se você, em vez de pacificar, quer jogar bomba no outro? Pessoal, estou agradecido, tá bom? Por esses 7 anos que você compartilhou aqui comigo.
rumo a outros tantos mais, com muito gozo. O gozo é a alegria do Espírito, né? Muita alegria, e alegria é a felicidade da carne humana. Eu sou uma pessoa alegre. Passo situações difíceis? Claro, pô. Mas não deixo elas me abaterem? Não, às vezes elas querem me abater. Às vezes você nota que eu estou um pouquinho down. Mas a maioria das vezes eu estou... o Espírito de Deus toma forma e domina minha mente, minha boca, e fala e consola você. Muito agradecido a você por tudo que você tem feito, compartilhando essa palavra, enviando aqui a tua semente para que o ministério tenha o seu andamento normal, né? Agora aí na tua tela está aparecendo nossos códigos Pix para que você envie tua semente de comemoração dos 7 anos do Ministério Reconciliados com Cristo. Hoje é um bom dia para você semear. Hoje é uma boa oportunidade para você semear. Você que está assistindo esse tema até aqui, que se alegrou comigo, que parou para pensar na responsabilidade que você tem nessa terra, uma delas é semear por 2 motivos: para que a palavra corra e para que se manifeste na tua vida os frutos materiais daquilo que Deus tem preparado para você. Então, muito agradecido a você que tem semeado aqui. Se você não tem Pix, não sabe mexer com isso, faça contato comigo pelo WhatsApp que está aqui na tela, 21 99104 8388. E eu vou te passar o número da conta da Caixa Econômica Federal e você pode depositar a tua semente até numa casa lotérica. Tá bom? Até a nossa próxima oportunidade. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente. Quem vai renovar tua mente é você. Você renove sua mente e então transforma tua vida. Até lá, te declaro abençoado, abençoada. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo.